Gente, está aqui comigo o Dr. Alberto Bicudo Salomão. Ele já esteve aqui conversando com a gente, falando sobre hipnose, né, e sobre outros assuntos também. E hoje a gente vai falar sobre psicogastroenterologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jane. Prazer ter você aqui, viu? Prazer meu novamente estar aqui com você. Sempre uma honra. Tá muito corrido o dia a dia aí, doutor? Bastante corrido o dia a dia, né, com essas notícias ruins, né, que a gente está tendo sobre o Covid no nosso estado, no nosso município. Eu queria até aproveitar, eu estava ouvindo o que a Jane estava falando um pouco antes da gente começar, e a gente vive uma fase bastante difícil aqui, né, na nossa cidade, sobretudo, né? Muita coisa sendo imposta sobre nós, a gente vendo muita informação e nem sempre essas informações sendo recheadas realmente daquilo que interessa, que é o rigor científico. Né? A gente está vendo muito interesse, né, balizando muitas das ações que estão sendo impostas sobre nós. Isso é importante da gente refletir. Eu não vou entrar nessa discussão em relação a medicações, em relação ao uso ou não de máscara, etc. e tal. Mas tem um lance que a gente vai tratar aqui, que é a questão da influência da nossa mente no nosso corpo. E isso é ciência, já está amplamente comprovado que a mente, as nossas emoções, sobretudo as emoções negativas relacionadas ao estresse, ela influencia na nossa imunidade, na nossa resposta inflamatória, na maneira como o nosso organismo vai reagir às agressões externas. Verdade. Então, o toque que eu já quero dar nesse início de entrevista é para a gente atentar para algo que é científico e é algo muito simples, né, da gente adotar enquanto medida de saúde, que é o controle das nossas emoções. Importantíssimo, e a gente sabe que tem muita gente aí que realmente e era uma das grandes preocupações desde o início, que vem se falando com tudo isso, era o lado emocional das pessoas, era as consequências do emocional que esse fechamento todo traria. Perfeito. E já está se sentindo isso, já tá né? Se sentindo. São efeitos a curto e longo prazo, né? Porque é claro que essa fase vai passar, né? É um momento, mas e a repercussão disso depois? Como ficam as sequelas de tudo isso que a gente está vivendo? Então, Jane, eu agradeço a presença, estar aqui hoje com você e a oportunidade de levar para a população as informações relacionadas a esse tema. É muito importante a gente lembrar, e você tocou nesse assunto importantíssimo, que é o nosso emocional. As pessoas não levam em consideração, até o Marcelo Essa fala muito sobre isso, que é o cocriar, né? Sobre essa questão da física quântica e tal. E as pessoas acabam mesmo que atraindo para si coisas negativas e depois não conseguem sair daquilo. Então, é um lado que vocês podem estar trabalhando, inclusive com o Dr. Alberto na hipnose, né, doutor? Sim, existem várias maneiras da gente enxergar isso, mas o que a gente entende, principalmente dentro da hipnoterapia, é que tudo que a mente foca, ela amplifica, né? Então, se você leva o seu foco mental, aquilo que a gente chama de nicho afetivo, para algum problema, esse problema vai ser amplificado. E automaticamente é como se a gente usasse um óculos que passa a enxergar toda a realidade à nossa volta com base naquilo que a nossa mente está amplificando. E é claro que a gente vai acabar atraindo coisas relacionadas a isso, né? Então é o que você falou. É aquilo que você fala, gente, você nunca comprou um carro branco, aí quando você tá com um carro branco, você só vê carro branco na sua frente, não é assim? Mais ou menos isso pra gente entender mais fácil, né? O que é que o doutor e o que é que a gente tá querendo passar. Mas vamos lá, doutor, o que é psicogastroenterologia? Então, a psicogastroenterologia, agora até eu, psicogastroenterologia é a área da gastroenterologia, então é uma subdivisão dentro da gastro que trata justamente disso, da relação das nossas emoções nos nossos sintomas físicos. E como existe essa relação? Muitas vezes uma relação causal. Certo. Muitas vezes são as emoções, é o estresse emocional, vamos chamar assim, que causa muitos distúrbios físicos. Então, se você não agir sobre isso terapeuticamente, qualquer outra medida vai ser uma medida sintomática. Vai ser como, por exemplo, você está com uma dor de cabeça e tomar um analgésico. A dor vai melhorar naquele momento que você tomar o remédio, mas vai passar aquele efeito. Se essa dor não for realmente investigada, a dor vai voltar. Isso vale também para o aparelho digestivo. Quando existe uma causa emocional subjacente, não adianta a gente tratar com o remédio aquele sintoma. A gente precisa ir na causa emocional para realmente trazer uma melhora a longo prazo para o nosso cliente. Para a gente entender melhor, nós podíamos pegar e como a gente costuma falar assim, eu tenho gastrite nervosa. Você vê, a tal gastrite nervosa,
é uma entidade que, se você for olhar ali no CID, que é o Código Internacional de Doenças, ela não existe, não vai estar ali gastrite nervosa, vai estar várias formas de gastrites não especificadas. Mas a relação que o paciente vê em relação ao seu sintoma e a questão emocional é tão forte que no jargão popular é extremamente comum o paciente chegar ao nosso consultório já dizendo: doutor, eu tenho gastrite nervosa. Né? Aí você explora a queixa e você vê que há uma relação. Quando ele sente estresse ou alguma questão específica, ou alguma questão mais ampla relacionada ao estado emocional, o sintoma deflagra. Né? Daí vem o termo. Né? E é tão comum que esse termo que você falou, gastrite nervosa, é entendido por todos. Exatamente. Então seria mais ou menos isso, até para a gente entender melhor. Exatamente, né? Isso. É o que está aqui, que o nosso corpo vai absorvendo e que ele acaba explodindo isso em realmente sintomas físicos. Exatamente. E assim, em relação ao aparelho digestivo, que é o foco maior da nossa entrevista hoje, né? A gente já sabe de muitas décadas, falando de ciência mesmo, que existe uma relação direta do nosso cérebro com o aparelho digestivo. O aparelho digestivo possui milhares de neurônios, né? Para você ter ideia, a serotonina, que é um hormônio neurotransmissor muito relacionado com as nossas sensações de bem-estar e prazer, 90% da serotonina do corpo está no intestino. Né? É o que a gente chama de sistema nervoso entérico ou sistema nervoso gastrointestinal. Então esse segundo cérebro, que é o nosso tubo digestivo, está sempre em contato direto com o nosso cérebro, com o sistema nervoso central, e é um caminho de duas vias. O inverso é verdadeiro também. Então, a partir dessa constatação, torna-se claro para a gente a importância de a gente tratar esse tema. Né? E hoje, através da psicogastroenterologia, que é uma ciência relativamente nova, né? Isso veio dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, a gente tem tido a oportunidade de abordar diretamente o tema. E aí, já que você falou em tratar, como é que eu faço esse tratamento? Ele acaba exigindo algumas drogas, alguns medicamentos, mas o principal seria o tratar o nosso psico mesmo. Exato. Bom, é extremamente importante a pergunta. Para fazer o tratamento de algo do tipo, o mais importante inicialmente é o diagnóstico, né? Então veja bem, eu não estou dizendo aqui que toda doença digestiva tem causa emocional, não é isso de maneira alguma. Primeiramente, a gente vai fazer os estudos necessários, os exames complementares necessários para abordar as causas orgânicas potenciais. Né? Uma vez que não se encontre, isso é muito comum, né, Jane? Às vezes o paciente está com um monte de queixo, vai no médico, o médico pede uma endoscopia, não vem praticamente normal. Verdade. Né, achados extremamente simples. Então é a partir daí que abre então a oportunidade da gente pensar em algo emocional. Uma vez que isso é diagnosticado, os remédios vão ser importantes, porque os remédios causam um controle sintomático. E às vezes aquele sintoma é tão intenso que a pessoa não está conseguindo nem sair de casa. Então o alívio sintomático através da medicação é importante, mas a gente vai aliar a isso métodos que se aplicam à mente. E aí entra a psicoterapia nas suas diversas modalidades, várias técnicas como a hipnoterapia e o mindfulness, que são as técnicas que eu particularmente mais gosto de usar. É interessante a gente falar sobre isso, gente, falando até em endoscopia. Existe uma resistência muito grande, às vezes, das pessoas em fazer o exame de endoscopia e a colonoscopia também, que é importantíssimo. O porquê dessa resistência, doutor, e o que é que você pode passar, principalmente para quem já passou aí dos 35, 40 anos, você entendeu? E que às vezes está sempre um probleminha aqui, um probleminha ali, e aquele paliativo, para que as pessoas realmente se conscientizem que isso é importante. Pessoal, isso é uma dica de saúde pública, então, né? Nós temos esses exames, que são os exames de endoscopia digestiva alta, que é pela boca, e a endoscopia digestiva baixa, que é através do ânus, a chamada colonoscopia. Eu destaco aqui a colonoscopia, que esse sim é o exame que existe mais resistência, pelo fato de ser um exame que é feito pela via baixa, né? É feito através da via anal, mas lembrando, é claro, o paciente vai estar sedado para fazer esse exame, ele não vai sentir o desconforto do exame, mas pelo machismo que ainda impera na sociedade, principalmente os homens, né? Evitam, né? Ou retardam. Exato. E aí veio a grande questão, este exame é preventivo.
Uma colonoscopia feita a partir dos 40 anos, principalmente se o paciente estiver tendo algum sintoma de sangramento, ela pode detectar lesões que no decorrer de 10 anos vão se tornar um câncer, né? E um dos cânceres que mais mata no mundo então, é o câncer coloretal. Então a colonoscopia é um exame com ação preventiva. Você pode, através da colonoscopia, retirar pólipos que são potencialmente malignos, que vão virar um câncer. Então, a gente tem que falar mais sobre isso e tem que realmente acabar com qualquer tipo de preconceito a respeito, né? Disso, você pode ter a sua vida salva, né? Existe, nos Estados Unidos, isso é muito propagado, existe uma campanha lá, onde eles colocam aqueles machões, aqueles fortões que lutam no MMA e que fizeram colonoscopia e foram diagnosticados pólipos potencialmente malignos, e eles falam: eu tinha preconceito com a colonoscopia, mas a colonoscopia salvou a minha vida. Né? Exatamente. Então, gente, existe umas besteiras tão grandes que são colocadas na nossa cabeça, né, que sempre foram colocadas e que realmente tira a vida de muita gente por uma besteira do dia a dia. Tem pergunta aí, Giovanni? Não, eu até quero comentar, acho que a gente já falou outras vezes aqui no programa, infelizmente isso dá-se muito nos homens, né, essa questão de não querer ir ao médico. Eu falo por mim mesmo, às vezes a gente sente um sintoma. Hoje eu vi mesmo uma moça, uma conhecida minha, a gente começa a sentir alguns sintomas e acha que é coisa boba, mas às vezes é um sinal de alguma coisa que ela vai ter. Por exemplo, no caso dela, ela teve uma paralisia facial, que começou com uma dormência, me veio aqui agora, com uma dormência na língua, e ela deixou passar. E aí acabou tendo uma paralisia. Então a gente vai tendo alguns sintomas durante o nosso dia a dia que a gente vai deixando de lado, né? Ah, não, é só alguma coisinha de lado. E às vezes é um aviso de algo maior que está por vir, né, doutor? Aí entra a mente, Giovanni, né? O nosso corpo, ele está sempre comunicando com a nossa mente, e uma das maneiras que ele faz isso é através dos sintomas. Mas a mente, muito esperta, muitas vezes quer negar isso, né? E ela nega isso exatamente dessa maneira, procrastinando, deixando para depois, ou fazer depois, algo que é potencialmente desagradável e que pode trazer uma notícia ruim. Olha que coisa complicada, né? Então, isso não deixa de ser uma autossabotagem, né? Que às vezes acontece. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque no momento que a gente racionaliza, esse é o grande lance, é racionalizar, é não agir de modo automático, né? É parar, né? Se conectar com agora e pensar, não, eu estou com um problema, eu preciso ver o que é e já resolver isso. Depois que eu for e resolver, eu vou me sentir bem melhor. E já resolve. Em vez de ficar deixando, achando que não é nada. Né? Esse achar que não é nada, que eu sempre tive isso, minha mãe também tem, são conversas que a gente escuta muito e que podem trazer consequências seríssimas. O atendimento hoje, né, alguns profissionais, alguns hospitais, algumas clínicas deixaram ou limitaram esse atendimento. Com você está atendendo normal, doutor? Como que está funcionando essa questão de... as medidas, né, as medidas necessárias, eu tenho atendido no consultório normalmente com horários pré-agendados, né, para não ter uma grande aglomeração de pacientes, então eu deixo um intervalo grande até entre uma consulta e outra, mas os atendimentos continuam. Até porque, como eu falo até para minha secretária, né, é uma fase que mais do que nunca as pessoas estão precisando, né? Então, de maneira alguma, eu poderia deixar de prestar esse atendimento para as pessoas que precisam. Até recebi uma pergunta aqui agora, doutor, achei bem interessante. A Nair, obrigado, viu, Nair, pela sua pergunta, achei bem legal. Como a gente está falando sobre digestivo, né, o aparelho digestivo, qual que é a média, a frequência que as pessoas têm que estar indo, doutora, a pergunta dela, num profissional para ver um gastro? Porque às vezes assim, a gente fala que tem gastrite ou alguma coisa, refluxo e tal, mas a gente tem um período, por exemplo, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, como que é? Eu recomendo anualmente. Anualmente, é claro, se tiver, como a gente acabou de falar, se tiver algum sintoma, não tardar, né? Quanto mais rápido a gente faz o diagnóstico de qualquer problema, e dos problemas digestivos não é diferente, melhor vai ser o prognóstico, né? Então, no momento que aparece o sintoma, é o momento de procurar o especialista. Agora, se a gente está legal, né, a gente está bem, a gente quer fazer isso como check-up, eu oriento pelo menos uma vez ao ano, você está fazendo isso para fazer uma entrevista, ver se está tudo bem, fazer os exames preventivos, a gente falou da colono, mas tem outros exames preventivos que a gente pode fazer também, né? E aí a gente ir fazendo rotineiramente esse acompanhamento para evitar o surgimento de problemas.
É verdade, gente. Eu falo sempre, às vezes, algumas pessoas que têm problemas, por exemplo, de câncer, histórico de câncer na família, é super importante. Eu falo isso porque eu vivencio isso, né? Na família do meu pai, na família da minha mãe. Meu pai eu perdi por um câncer, entendeu? Então, e eu já venho nessa prevenção há muitos anos. E sim, gente, é importantíssimo, né? Eu já detectei, sem sintoma nenhum, tumores no meu rim. Eu já detectei pólipos, né, nesse decorrer desses 8 anos aí que eu venho mais com a prevenção mais séria. Então, assim, são coisas, gente, que se você espera, pode ser tarde. Sabe aquela historinha que dizem, prevenir é melhor que remediar? Não é isso, doutor? É isso mesmo. Né? Prevenir e remediar, prevenir aqui, né? Não tô conseguindo controlar. A minha gastrite está reincidente sempre. Eu trato, melhora, volta. Não, peraí, doutor. Vamos cuidar da cabecinha também. E né? hoje a gente tem um outro problema que é a automedicação. Também. Né? E no aparelho digestivo eu sinto muito a força disso, porque hoje o indivíduo procura uma dica com na internet, vizinho, né? Na internet, né? E vai na farmácia, e são remédios que você compra às vezes até sem receita aqui no Brasil, né? E eles podem estar mascarando um sintoma mais grave, né? E volto a dizer, é apenas um efeito paliativo, porque se for algo emocional, por exemplo, você não vai estar indo na causa, você vai estar só postergando aquele problema. Agora, essas crises de inflamação e uso de remédio, uso de remédio a longo prazo, vão ser justamente que vão desencadear os problemas mais graves. Com certeza. Então, por que não agir já na causa e ir diretamente a um tratamento que realmente aborde aquilo que está causando o problema, ao invés de ir postergando isso para que você esteja sob risco disso se tornar alguma coisa mais grave. Aqui eu falo de câncer, de úlceras, etc. Bom, gente, e sem contar a consequência, por exemplo, tem um famoso aí que todo mundo toma pro estômago, qualquer coisinha eu vou tomar o omo, alguma coisa aí que eu não vou falar, né? São os zóis. São os zóis. Gente, e já existem estudos que provocam, inclusive, Alzheimer, se eu não me engano. Sim, toda medicação, ela vai ter seus efeitos colaterais, né? Esses são remédios, né? Os zóis, né? A classe do omeprazol e etc e tal, são remédios relativamente novos, né? Eles são do final da década de 90, mais ou menos, década de 90, né? E a partir daí surgiram vários outros. A gente ainda não sabe exatamente no corpo humano qual vai ser o efeito desses remédios a longo prazo. E tem gente usando isso de uma maneira totalmente aleatória, sem nenhum controle, né? Controle de dose, controle de frequência. Então, é colocar o próprio corpo em risco de uma maneira desnecessária. O que a gente está dizendo, gente, por favor, não nos entendam mal, não me entendam nem o doutor. Ah, mas o meu médico passou isso. Tá ok, mas ele sabe o período que você vai usar, o tempo, a dosagem e tudo mais. O que a gente está falando é da automedicação. Você vai lá, compra e toma 10 anos, 15 anos, 20 anos aí, né? E pronto, acabou. Perfeito. Doutor, já fica o convite para voltar para a gente falar mais, principalmente nessa parte do intestino, que é super importante. Né? As mulheres reclamam muito isso, mas os homens também com nível de estresse, a gente sabe que tem vários problemas que acabam surgindo lá no intestino. Vários. A gente falou muito das gastrites, né? Agora, quando a gente estuda essas doenças, Jane, um grande exemplo de uma doença desse tipo, que nos afeta, é a chamada síndrome do intestino irritável. Então, às vezes as pessoas que estão em casa já ouviram falar ou até têm a síndrome do intestino irritável. E essa é uma doença já muito estudada, onde a relação emocional é muito forte e tratar o emocional realmente leva a um controle efetivo desse problema. Além de várias outras. Com certeza. Obrigada, tá? Obrigado a você. Um abraço. Desmistificamos aí, gente, o que era então a psicogastroenterologia, né, Giovanni? Olha, então, ó, se você aí perdeu porventura o programa de hoje, daqui a pouco, quando finalizar, a gente vai ficar salvo o programa de hoje. Você vai lá, assiste várias vezes e tira mais dúvidas aí e entra em contato também com o doutor. Se você quiser o contato dele, manda uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp, que eu envio o contato dele para você já agendar sua consulta aí com ele, né, doutor? Perfeito, obrigado, Giovanni.
Gente, deixa eu falar agora um pouquinho com vocês sobre a farmácia de manipulação Essence. Essence Farmácia de Manipulação, que tá lá na Ramiro de Noronha, bem em frente à Clínica dos Olhos, gente. E você que tá querendo cuidar da sua saúde, já passou pelo seu médico? Pergunte pro seu médico, inclusive, eu posso manipular, né, essas indicações que você tá me fazendo nesse receituário? E aí você pode ir até a Essence, porque lá, gente, os produtos manipulados têm grandes vantagens, porque é feito para você, na dosagem que você precisa, sem desperdício, para o número de dias realmente que o seu médico indicou para você estar fazendo uso. E muita gente agora também está pensando em cuidar da imunidade, com zinco, ivermectina e outros produtos que está todo mundo usando, né, se prevenindo aí nessa questão do Covid. A Essence Farmácia de Manipulação está preparando, sim, essas medicações para vocês. Mas o interessante sempre é que você passe pelo seu médico e depois você vai até a Essence. Agora, se você precisar de protetor solar e outros produtos para cuidar aí da sua beleza, pode passar por lá também, que a Essence tem uma linha completa de produtos, né, manipulados e produtos também, né, para você estar tendo acesso, para você levar para casa aí e cuidar da sua saúde como um todo e de toda a sua família. Lá na Essence, gente, o telefone é o 9808-0707. 99808-0707. É isso mesmo, Giovanni? Isso mesmo. Ou você pode acessar lá também o Instagram Essence Farmácia de Manipulação. Já tem um link lá que você clica e já vai direto pro WhatsApp da Essence. Você já faz seu pedido lá também. Combinado. A gente confere um bloco e já a gente tá de volta.